Olá. Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é super relevante. A jornada para criar uma entidade sem fins lucrativos no Brasil. A gente vai focar naquelas áreas que todo mundo se importa, né? Educação, meio ambiente, cultura, assistência social. Temos um guia bem atualizado aqui, até setembro de 2025, que vai nos ajudar a entender desde o comecinho do planejamento até conseguir aquelas qualificações importantes, tipo OSCP e SEBAS. A ideia é descomplicar mesmo. Ver os passos, as leis, dar umas dicas práticas para quem está com um projeto social na cabeça e quer formalizar, quer fazer acontecer, né? Ok, vamos lá, desvendar isso. Oi. E olha, começar com o pé direito no planejamento é crucial. A forma como você estrutura a entidade lá no início, sabe? Isso impacta tudo depois. A chance de conseguir benefício fiscal, fazer parcerias, faz toda a diferença. E não dá para negar, a parte legal é complexa. A gente está falando da lei das OSPs, a 9.790, da lei do SEBAS, a 12.101, tem o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MROSC, e agora ainda tem a reforma tributária chegando, né? Pensar nisso cedo evita muita dor de cabeça. Exatamente. E esse começo, esse planejamento, passa muito por definir bem a missão e os objetivos. E tem que ter aquele foco no interesse público, que a própria lei das OCPs já fala logo no artigo 1º. Por exemplo, uma entidade de educação. A missão pode ser, sei lá, oferecer curso de alfabetização para adulto de graça ou capacitação para jovem que está buscando emprego. Se for meio ambiente, pode ser educação ambiental nas escolas, ou organizar mutirão para plantar árvore, reflorestar uma área. Cultura. Imagina, festival de música gratuito na praça, oficina de teatro para a comunidade. E na assistência social é o apoio direto, né? Cesta básica, apoio psicológico para quem está vulnerável. E a dica aqui é, quanto mais clara for essa missão, melhor. Fica mais fácil mostrar o trabalho, conseguir apoio e, principalmente, evita aquele questionamento chato sobre desvio de finalidade, que a lei proíbe, né? Clareza atrai e direciona. E junto com a missão, vem a escolha da forma jurídica. A associação é disparado a mais comum para esses casos. É mais flexível, o custo para começar costuma ser menor. Pensa num nome tipo Associação Educar, Preservar e Acolher. Funciona bem. Já a fundação privada existe, mas tem aquela exigência de ter um patrimônio inicial significativo para começar. Está no Código Civil. Isso já limita bastante para quem está começando do zero, né? E essa escolha já tem que pensar lá na frente. A associação costuma se encaixar bem nos requisitos tanto da OCP quanto do SEBAS. Só que o SEBAS, é bom lembrar, tem um foco bem fechadinho em educação e assistência social. Meio ambiente e cultura entram mais como complemento ali. Isso. Agora aqui é onde fica bem interessante. A parte dos impostos, a parte tributária. Entidades sem fins lucrativos podem ter imunidade, sabe? De IPTU, da sede, imposto de renda sobre algum rendimento financeiro, alguns impostos sobre serviços. Isso está lá na Constituição. Mas, atenção, não é automático não, tá? O Supremo, o STF, já diz que tem que comprovar que cumpre os requisitos. Não basta só dizer sou sem fins lucrativos. Tem que mostrar na prática. E tem a reforma tributária mudando o jogo. Aqueles impostos chatos sobre consumo, PIS, COFINS e ISS vão virar IBS e CBS. A notícia boa é que a nova lei, a Complementar 204, fala em isenção ou alíquota reduzida para entidades sem fins lucrativos, principalmente as de educação e assistência. Ainda tem coisa para definir, mas a intenção está lá. Ah, e não pode esquecer dos incentivos específicos. Lei Rouanet para a cultura, fundos da criança e do adolescente, são formas de captar dinheiro de empresa e pessoa física. Outro ponto-chave nesse planejamento inicial: definir bem o público-alvo. Parece óbvio, mas é fundamental por causa da lei e da prática. Para conseguir o SEBAS, por exemplo, a lei exige comprovar gratuitidade para um público específico, geralmente de baixa renda. Em educação, isso significa dar bolsa de estudo. A regra geral é pelo menos 20% de bolsa integral.
Em assistência social, é serviço 100% gratuito para o beneficiário. E para o CIP, tem que mostrar que o público atendido se encaixa no que a lei chama de interesse público. Uma recomendação forte, olha, conversem com um contador que entenda do terceiro setor, desde o começo. Ele vai ajudar a deixar a contabilidade certinha, seguindo as normas específicas como NBC ITG 2002. Evita erro bobo que custa caro depois. Ah, e um detalhe, para a associação, precisa de no mínimo 2 pessoas, tá? 2 fundadores. Agora é tirar do papel, né? Constituir a entidade. E o coração disso tudo é o Estatuto Social. Esse documento é a lei interna da organização. E tem coisa que não pode faltar de jeito nenhum. O Código Civil e a lei das OSPs já dão a letra. Precisa ter o nome, que é bom que já mostra que veio e evite a palavra lucro, claro. A sede, onde vai funcionar, os objetivos sociais, bem detalhados, o que vai fazer em educação, em meio ambiente, etc. Tem que ter a declaração clara, não temos fins lucrativos e que qualquer dinheiro que sobrar vai ser reinvestido na própria atividade. A estrutura de governança, quem manda? Assembleia Geral, diretoria. E, olha, importantíssimo, Conselho Fiscal Independente, para a OSP é obrigatório. E mais, o que acontece com o patrimônio se a entidade acabar? Tem que estar lá. E hoje em dia, cláusulas de compliance são essenciais. LGPD para proteger dados e prevenção à lavagem de dinheiro. Mostra seriedade, transparência. E essa parte do estatuto, assim, ela é muito estratégica. Dá para fazer uma cláusula de finalidade bem robusta, por exemplo. Artigo 2º, a associação Vidas Transformadas, sem fins lucrativos, tem a finalidade de promover gratuitamente. Inciso 1, educação inclusiva para crianças vulneráveis, com reforço escolar e oficinas. Inciso 2, preservação ambiental, com recuperação de nascentes e educação comunitária. Inciso 3, acesso à cultura com eventos abertos. E inciso 4, assistência social a famílias de baixa renda, com alimentos e apoio psicossocial. Percebe? Detalha a ação e já linka com as leis, tipo a 9.790 e a 12.101. É importante ser claro para evitar problema, mas também ter uma certa flexibilidade para não engessar o futuro, né? Porque os tribunais olham muito se o que está no papel bate com a realidade. E na prática, como faz? Primeiro, junta os fundadores, faz uma assembleia de constituição. Ali vocês aprovam o estatuto, elegem a diretoria, o conselho fiscal e faz uma ata registrando tudo. Segundo passo, pega essa ata e o estatuto e leva no cartório de registro civil de pessoas jurídicas da cidade. É esse registro que dá a personalidade jurídica para a entidade. O custo disso varia, mas para ter uma ideia, em 2025 pode ficar entre uns R$500 e R$1.500. Terceiro, conseguir o CNPJ. Hoje em dia esse é mais fácil, muito pela internet, usando a RedSim. É um sistema do governo para simplificar a abertura de empresas e entidades. Ajuda bastante. Lá você informa os dados, a natureza jurídica para a associação, o código costuma ser 399.9. E, por último, mais super importante, as inscrições complementares. Precisa da inscrição na prefeitura para ter o alvará da sede. Inscrição estadual é mais raro para esse tipo de entidade. Mas olha o detalhe. Se vai atuar com assistência social e quer o SEBAS, tem que se registrar antes no Conselho Municipal de Assistência Social, o SEMAS. A lei exige, é obrigatório. E aqui eu preciso insistir. Ter um advogado e um contador que conhecem o terceiro setor desde esses primeiros passos não é gasto, é investimento. Eles ajudam a não errar no estatuto, no registro, na contabilidade inicial. A entidade já nasce mais forte, preparada para o que vem pela frente. Evita aquele barato que sai caro, sabe? Perfeito. Entidade constituída, CNPJ na mão. Aí, um caminho muito comum é buscar a qualificação como OSCIP. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa qualificação ajuda muito na hora de fazer parceria com o governo e pode dar uns benefícios fiscais também. Mas quem pode ser o CIP? Primeiro, tem que atuar naquelas áreas que a Lei 9.790 considera de interesse público. A boa notícia é que educação, meio ambiente, cultura e assistência social estão todas lá. Outro ponto é o tempo de estrada. Geralmente, a lei pede pelo menos 1 ano de funcionamento comprovado antes de poder pedir a qualificação.
Existe até uma previsão em decreto que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP, poderia dispensar esse prazo, mas, sinceramente, é exceção da exceção. O normal é ter que mostrar 1 ano de trabalho real. Certo. E a documentação? O que o MJSP pede? Bom, tem um requerimento formal, claro, cópia autenticada do estatuto registrado e um ponto crucial, um relatório bem detalhado das atividades do último ano. E não pode ser genérico, tipo, fizemos projetos. Tem que detalhar o que foi feito, para quem, onde, quantos foram atendidos, quais os resultados. Por exemplo, em 2024, a associação fez 15 oficinas de leitura para 300 crianças, plantou 500 mudas com a comunidade, fez 3 eventos culturais para 1.000 pessoas e distribuiu 800 cestas básicas. Tem que mostrar serviço. Além disso, pedem o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis assinadas pelo contador, o CNPJ e umas declarações dizendo que está tudo ok com a LGPD e que tem controle para prevenir lavagem de dinheiro. O pedido vai direto para o MJSP, que é quem bate o martelo. Hoje o processo é quase todo online, por um sistema chamado SIGA. Talvez ainda dê para protocolar presencialmente, mas o eletrônico é o caminho. O prazo oficial para eles analisarem é de até 60 dias. E não tem taxa, o processo é gratuito. Mas olha só, um ponto fundamental que vai além do papel. Tem que demonstrar boa governança e compliance. Para ser OCIP e continuar sendo, precisa ter conselho fiscal funcionando de verdade, tem que publicar relatório de atividade, relatório financeiro, o MROSS exige isso. E precisa ter política interna de compliance, principalmente para dado pessoal e lavagem de dinheiro. Isso gera confiança, né? Essencial para quem quer receber dinheiro público. E os benefícios na prática, quais são? O principal é poder fazer termo de parceria com o governo. Facilita receber recurso para tocar os projetos. Outra coisa legal, empresa que doa para a OCIP e é tributada pelo lucro real pode abater essa doação do imposto de renda, até 2% do lucro operacional. É um ótimo argumento para captar recursos. E claro, seu OCIP abre portas para alguns editais específicos, como na Lei Rouanet para Cultura ou nos fundos de meio ambiente. Ajuda bastante. Agora, vamos virar a chave um pouquinho e falar de outra certificação super importante, o SEBAS, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Qual a grande diferença para a OCIP? Bom, o SEBAS é bem mais focado, tem exigências mais específicas, principalmente para educação e assistência social. O ponto fascinante aqui é justamente essa especificidade. É bem mais rigoroso. Para conseguir o SEBAS em educação, não é só dar aula de graça. A lei exige que a entidade ofereça um número relevante de bolsas de estudo, integral ou parcial, para aluno de baixa renda comprovada. A regra mais conhecida é aquela de uma bolsa integral para cada 5 alunos pagantes, ou seja, 20% de bolsa integral, fora as parciais. É um compromisso financeiro e social bem pesado. Já na assistência social, a regra é: tudo que for feito nessa área tem que ser 100% gratuito para o beneficiário. E esse beneficiário tem que ser comprovadamente vulnerável. Pensa em centro de convivência para idoso, abrigo, distribuição de comida, tudo de graça para o usuário final. E como a gente já falou, para sequer pensar em pedir o SEBAS em assistência social, tem que ter o registro ativo lá no CEMAS, o Conselho Municipal. É pré-requisito, não tem conversa. E é crucial entender. Meio ambiente e cultura, por mais importantes que sejam, não qualificam para o SEBAS diretamente. Podem ser atividades secundárias, mas o foco principal tem que ser educação ou assistência social, seguindo essas regras bem estritas. E a papelada para o SEBAS? E prepara. Geralmente é mais coisa ainda que para o SCIP. Além do requerimento para o Ministério certo, Educação ou Cidadania, Estatuto, CNPJ, você precisa mostrar relatórios de atividades dos últimos 3 anos e o foco total desses relatórios é provar, sem deixar dúvida, a gratuidade. Lista de bolsista com comprovante de renda, registro detalhado de quem foi atendido de graça na assistência, tem que ser muito bem documentado. Pedem também as demonstrações contábeis desses 3 anos, as certidões negativas de débitos, as CNDs, para mostrar que a entidade está em dia com o imposto de INSS, e o comprovante do registro no CMAs para quem é da assistência. O pedido do SEBAS também é eletrônico hoje em dia. Tem sistemas próprios nos ministérios, tipo a plataforma SEBAS no MEC, e também é gratuito. Agora, os benefícios.
Ah, esses são muito bons e justificam o esforço para quem se encaixa. O principal de todos, a isenção da cota patronal do INSS sobre a folha de pagamento. Para quem tem muito funcionário, isso é uma economia gigantesca. Além disso, o Sebas normalmente garante a imunidade de outros tributos federais importantes, como Imposto de Renda, CSLL, COFINS, e facilita pegar dinheiro de fundos como o Fundo Nacional de Assistência Social. Mas tem um detalhe importante, o Sebas não é para sempre. Precisa renovar, geralmente a cada 3 anos, e todo ano tem que prestar contas, mostrar que continua cumprindo tudo, principalmente a gratuidade. O STF já disse que essa exigência toda é válida, afinal o benefício é grande, mas a contrapartida social também tem que ser. Ok, então para amarrar essa parte, se a entidade é de educação, pode tentar OSCP e Sebas. Com o Sebas pode até entrar em programa tipo ProUni. Se for de meio ambiente, o caminho mais natural é a OSCP para buscar recursos em fundos específicos. Cultura também, OSCP na veia, pensando em Lei Rouanet. Já a assistência social pode ter as duas, OSCP e Sebas. Mas para o Sebas, lembra, registro prévio no SEMAS é fundamental. E aí consegue acessar recursos dos fundos da criança e do adolescente, por exemplo. Agora, um ponto técnico, mas que sempre gera dúvida e é muito importante acertar. O CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Aquele código que diz para o governo o que a entidade faz. Para uma associação que mexe com tudo isso, educação, meio ambiente, cultura, assistência, qual seria o CNAE principal ideal? Olha, a recomendação geral pela flexibilidade é usar o 9499-500, atividades associativas não especificadas anteriormente. Por quê? Porque ele é um código mais genérico que abrange bem essas atividades sem fins lucrativos nessas áreas. Ele funciona para a OSCP e, dependendo das atividades secundárias que você registrar, também para o Sebas. A Receita e o Ministério da Justiça costumam aceitar bem. Mas só o principal não resolve tudo, né? Precisa detalhar com os CNAE secundários. Que exemplos a gente poderia dar? Para a educação, talvez o 853250, que é de ensino técnico, ou o 8550302, de apoio à educação. Para meio ambiente, pode ser o 8130300, que inclui atividades paisagísticas, tipo reflorestamento, ou até manter o 949950, se o foco for mais educação ambiental mesmo. Para cultura, tem o 90191, de artes cênicas, ou 90192, de produção musical e outras artes. E assistência social, 8899199, para atividades sem alojamento, ou 9430800 para associações de defesa de direitos. Esses códigos ajudam a pintar um quadro mais claro da atuação. Exatamente. E esses códigos todos, o principal e os secundários, você informa lá no começo, quando vai tirar o CNPJ pela rede SIM, no documento básico de entrada, o DBE. Agora, o ponto-chave aqui, o pulo do gato, é a coerência. O que está escrito lá no estatuto, os CNAs que você registrou e o que a entidade faz de verdade no dia a dia. Tudo isso tem que conversar, tem que estar alinhado. Essa coerência é vital até para garantir a imunidade tributária, como a STF já sinalizou. E com a reforma tributária chegando, com o IBS e CBS, comprovar que a sua atividade real bate com o CNS e é mesmo sem fins lucrativos, vai ser ainda mais importante para conseguir isenção ou alíquota menor. Por isso, de novo, valida essa escolha de CNE com o contador. É fundamental. Ufa! Passamos por bastante coisa. Constituição, qualificações, mas o trabalho não para aí, né? Muito pelo contrário. Depois de tudo isso, vem a gestão do dia a dia. E aí entra forte a necessidade de manter o compliance e a boa governança sempre em dia. O que isso quer dizer na prática? Primeiro, LGPD na ponta da língua. Validar com dado de beneficiário, voluntário, doador, tem que ter política clara e segura para isso. Segundo, controle interno para prevenir lavagem de dinheiro. Conhecer quem doa, monitorar as transações e ficar ligado para comunicar ao COAF qualquer operação suspeita ou em dinheiro vivo acima de R$10 mil. Terceiro, dependendo do tamanho e das qualificações, OSCP e Sebas exigem isso, fazer auditoria independente das contas todo ano. E quarto, transparência total. Publicar relatório de atividade, relatório financeiro, deixar tudo acessível para o público, para os órgãos de controle, isso constrói e mantém a credibilidade, né?
Se a gente fosse tentar bolar um cronograma, talvez assim. Mês 1 e 2, focado no planejamento e no estatuto. Mês 3, para registrar tudo, tirar a CNPJ, alvará. Do mês 4 ao 12, botar os projetos para rodar, começar a criar histórico e, se for o caso, ir atrás do registro no CEMAS. Lá pelo segundo ano, com um ano de atividade para mostrar, já dá para pensar em pedir a OCIP. E, se o foco for educação, assistência, e conseguir comprovar aqueles 3 anos de gratuidade direitinho, aí sim, lá pelo terceiro ou quarto ano, tentar o CEBAS. E não custa nada repetir. Ter advogado e contador especializado acompanhando tudo isso faz toda a diferença. Garante que cada passo seja seguro e eficiente. Então, o que tudo isso significa? Foi bastante informação hoje, mas acho que deu para pegar os pontos-chave, né? A importância de planejar bem lá no começo, pensando em tudo: missão, estrutura, público, a necessidade de alinhar essa estrutura e o que se faz com as exigências da OCIP ou do CEBAS, que são diferentes, a atenção constante que tem que ter com compliance, com governança, não só para conseguir, mas para manter tudo certinho e a confiança das pessoas. E, claro, escolher bem os CNAS, para que eles realmente mostrem o que a organização faz. Exato. E para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão que vai um pouquinho além dessa parte legal e burocrática que a gente detalhou tanto. Um ponto que eu acho crucial pensar desde o início é a sustentabilidade de longo prazo da entidade. Como é que a gente garante que aquele impacto social que a gente sonha em causar não seja só uma coisa passageira, que ele continue, que ele se adapte às mudanças, às novas necessidades da comunidade que a gente serve lá na frente? Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre que tipo de gestão, que forma de captar recursos, que inovações a gente pode buscar para ir além do que a lei pede, para garantir não só que a entidade exista, mas que ela continue relevante e fazendo a diferença de verdade no futuro. Pensar nesse legado duradouro, talvez esse seja o maior desafio. E a maior recompensa também. Excelente reflexão sobre sustentabilidade e legado para a gente terminar. Com isso, encerramos nossa análise detalhada de hoje sobre como criar e qualificar entidades sem fins lucrativos aqui no Brasil. Esperamos que tenha sido útil para quem nos ouviu. Muito obrigado pela sua atenção.